Você está assistindo o Planeta Economia, com Reinaldo Caféu. E o touro agora mudou de lado. Não é o que você está pensando, não. Ele vinha falando muito da história de pagar conta, cartão de crédito, mas ele quer saber agora aonde aplicar o dinheiro. Acho que as coisas estão melhorando para o nosso touro de Wall Street. Aplicação financeira, fundo imobiliário, daqui a pouquinho. Espázio Verde Comendador, Blue Sol, Energia Solar, Grupo Mátesis, Unimed Bauru, Profit Investimentos, Finanças Pessoais. Cansados de tanto pagar dívidas, eles resolveram agora aplicar dinheiro. Na verdade, nós estamos aqui sempre dando algumas dicas, de como é que você pode maximizar o uso do seu dinheiro. E tem saído muita coisa no mercado, tem gente que fica na caderneta de poupança, é o cofrinho, colocando moedinha e vai lá, põe na poupança. E muita gente fica falando, mas tem coisa melhor que isso. Então, para exatamente esclarecer o que tem de melhor nesse mercado, eu tenho aqui comigo o Diego Chene, economista, colega economista. Muito obrigado por estar aqui no Planeta Economia, meu caro Diego. Eu que agradeço pelo convite, professor. E o Diego é também um player da XP, Investimentos. Portanto, tem todo um know-how aqui para falarmos. Não é XP, é verdade, é Profit. Legal. O Diego é economista, especialista no mercado financeiro. Especificamente, ele faz parte da Profit, da área de educação financeira. É com alegria que eu te recebo aqui e vamos direto ao ponto. Nunca fui tão abordado por gerentes de banco, não que eu tenha dinheiro, na verdade, é para falar do produto. Tal do fundo imobiliário. É novo, não é novo? O que está por trás aí do fundo imobiliário, Diego? Primeiramente, professor, muito obrigado pelo convite. No Brasil, o fundo imobiliário ele é um produto, digamos assim, relativamente novo. Se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os fundos imobiliários eles surgiram na década de 1960, como o Real Estate Investment Trust. E lá o mercado é extremamente desenvolvido. Eles têm basicamente mais de $1 trilhão nesse mercado. Mais de 80 milhões de americanos investem nos fundos imobiliários lá. Eles têm uma infinidade de opções, enquanto aqui no Brasil a gente ainda tem, para efeito de comparação, um pouquinho mais de 140 fundos imobiliários registrados na Bolsa. Lá na Bolsa deles eles têm mais de 5 mil. Quer dizer, tem um volume e o tempo aí. Mas lá, eu estou lá com o meu dinheirinho, Então, eu estou falando exatamente de aplicar em quê? Eu vou entregar meu dinheiro para a corretora, ela vai buscar um fundo no mercado e o que vai dar o rendimento para essa minha aplicação? Tá. Na verdade, o fundo imobiliário, ele é aonde você vai, digamos assim, destinar o seu dinheiro para um gestor, para uma gestora, tá? Que vai investir em imóveis, tá? Então, hoje você tem os investimentos tradicionais, que seria comprar o imóvel físico diretamente. Os fundos imobiliários não, você entrega a gestão para um terceiro e dentro da carteira de determinados fundos tem lá quais são os tipos de imóveis que tem. Pode ter fundos de agências bancárias, podem ter lajes corporativas, galpões logísticos, tem umas shopping centers. Então vamos lá, eu não quero ter um imóvel para aluguel, porque não é porque eu, se for pessoa física, vou pagar imposto de renda sujeito à tributação, aí no fundo eu já caio fora disso. Depois a gente fala um pouco melhor disso. Mas você está me dizendo que ele vai pegar o meu dinheiro, ou de quem tem o dinheiro, eu não tenho esse dinheiro, mas se eu tivesse, e ele vai lá. Por exemplo, eu vejo muitos bancos hoje, por conta até de não ter imobilização, eles acabam alugando imóveis. Quer dizer, é possível esse lado. Um shopping center também é isso? Sim, com certeza. Os bancos eles fazem muito isso, como o senhor mesmo acabou de falar. Eles não imobilizam, então eles costumam fazer o quê? Compram os fundos imobiliários, eles têm uma modalidade chamada Build to Suit, ou seja, construir para servir. Então, os fundos imobiliários de agências bancárias, por exemplo, a gestora, ela simplesmente compra os imóveis ou constrói os imóveis e oferece para o banco alugar. E no caso dos shoppings, vamos pegar, eu conheço, falaram do Iguatemi, por exemplo,
depende o quê? Da ocupação desse Iguatemi. Você fez um lançamento do Iguatemi, aqui em Rio Preto, no estado de São Paulo tem, em São Paulo, vários outros centros. Quer dizer, à medida que tem a ocupação desse prédio, vai dar um rendimento, e esse rendimento é que vai dar a rentabilidade do fundo, é isso? Exatamente. A gente fala que é um aluguel, tá? No caso dos shopping centers, a análise ela é, digamos assim, um pouquinho diferente dos outros setores, né? Porque você tem lá os lojistas, tem lá, enfim, o nível de vacância, que no caso seriam as lojas que não estão ocupadas ou aquelas que já estão ocupadas, tá? Então você, por exemplo, pega lá que o shopping ele participa de uma parte das vendas dos lojistas que estão lá, e ele também recebe o aluguel desses lojistas. Portanto, tem duas fontes de renda, perfeito, que é, vamos dizer, um royalties ali por ser um empreendedor e, ao mesmo tempo, a renda do próprio aluguel. Exatamente. E a partir desse tipo de receita, o fundo imobiliário de shopping center vai distribuir para os cotistas. E aí, quanto mais ocupação, mais vendas tem, sim, melhor. E olhando em perspectiva, por exemplo, que a retomada do crescimento pode vir pela veia do consumo, né? O varejo é sempre um bom encaminhamento, não é isso? Então vamos falar um pouquinho assim, agora para o leigo que está aqui. O Toro me pergunta aqui: eu não tenho muito dinheiro, quanto eu preciso ter para entrar nessa bagaça aí? Vamos lá, muito pouco. Existem fundos imobiliários que você consegue investir a partir de R$80. Só isso? Só. 80? Quer dizer, não precisa nem pôr na poupança esse dinheiro? Não. Mas peraí, R$80 e não vai ter uma taxa de administração disso? Não, existem taxas de administração, tem fundos que cobram 1% de taxa de administração anual. Anual, não é por cada operação. Exatamente. Um intermediário, ele cobraria por essa operação uma única vez ou cada vez que faz a movimentação? Sim, aí no caso a gente tem aquela que a gente chama de taxa de corretagem, tá? Que você precisa exatamente da corretora para você poder fazer esse tipo de movimentação. E o imposto de renda é o normal das aplicações financeiras ou não? Não. Os fundos imobiliários eles têm uma grande vantagem, que é poder contar com a isenção de imposto de renda. Isento? Exatamente. Quer dizer, se eu botar lá R$1.000 e no final do ano eu tiver R$1.500, sobre esse ganho de capital eu não vou pagar nada? Sobre o ganho de capital existe imposto de renda, que aí no caso são 20%. Então está sujeito à tributação de uma aplicação. Mas o que você estava querendo dizer eu já entendi. Ele é vendedor, né? Vendedor é claro, né? Ele está querendo dizer o seguinte, ó. No aluguel tradicional, você oferece o valor integral à tributação. Aqui não, é só o ganho, né? Que é diferente de você ter um imóvel para aluguel. É aí que você queria chegar, né? Exatamente. Então eu saio daquela faixa, por exemplo, de 27,5% e fico sujeito a 22,5% até 6 meses, 20% de 6 meses a um ano, 17,5% até 2 anos e 15% a partir dali. É isso? É a mesma coisa? Não. Também não é? Também não. Os fundos imobiliários, você é isento realmente do imposto de renda em cima dos rendimentos. Só que para isso você precisa cumprir 3 requisitos. O primeiro é que o fundo tenha que ser negociado em bolsa. Segundo, que o cotista ele não tenha mais que 10% das cotas do fundo. Terceiro, que o fundo não tenha que ter mais de 50 cotistas. Perfeito. Então vamos lá. De novo, leio. Tenho lá R$1.000, quero colocar nesse fundo. Uma corretora tradicional como a que vocês operam e tantas outras já cumpre esses 3 requisitos? Sim, aí você paga ali a casa de R$18,90 corretagem. Só isso? Não tem imposto de renda sobre o ganho de capital nessas condições? Não. Quando você aplica, não tem imposto de renda. Agora, se você evidentemente tiver o ganho de capital, ou seja, do 1.000 for para o 1.500, você vai pagar 20% em cima desse ganho de capital. Sobre os 500, sim. Pronto. Aplico meu dinheiro hoje. Tá. Ele começa a render já a partir de hoje? Ele tem um período de carência ou não? Começa a render a partir de hoje. Quando você fala que está no mercado secundário, você está dizendo que esse papel, uma vez comprado diretamente pela corretora, ela vai ter um prazo e um rendimento lastreado a ele. Mas se eu quero me desfazer assim emergencialmente, eu estarei sujeito à oferta e procura daquele dia. Exatamente, lá no book de ofertas lá da corretora. Se eventualmente tiver muita gente buscando esses fundos, o preço sobe, senão você acaba tendo uma perda. Chega a ter rendimento negativo? Pode ter. O fundo imobiliário, com certeza pode ter. Ele seria então semelhante a uma ação, então, sim, nesse aspecto. Sim, ele é.
O fundo imobiliário ele se comporta muito como uma empresa em bolsa de valores. Tá? O nome fundo imobiliário é só para dizer que basicamente você tem várias pessoas investindo na mesma coisa. Então vamos lá, vamos dar uma retomada aqui para fechar o negócio. Primeiro, valor baixo. Baixo. Confirmado. Confirmado. Segundo, liquidação D1. Não, professor, até perdão, é D mais 3. D3, é isso? Porque funciona exatamente como uma ação. Ah, perfeito. Imposto de renda. Aí sobre o ganho de capital 20%, sobre os rendimentos é isento desde que o fundo tenha lá aqueles 3 requisitos. E aí eu tenho que procurar uma corretora porque eu não consigo aplicar isso diretamente. Exatamente. Taxa de corretagem na casa aí de 18 ou 19 reais. Exatamente. Recomenda? Com certeza. É a bola da vez? Com certeza. Para quem principalmente sempre investiu em imóveis. E eu tenho uma carteira lá de 10 mil reais. Quanto você acha que eu devia pôr aí? Diria ali uns 20% da carteira. Ou seja, renda variável, é uma renda variável, né? 20% você vai sair ali do conservador para o moderado, tá? Vai estar ali na penumbra ali, né? Exatamente. Não vai ser o agressivão lá, mas está ali naquele momento. Legal. Diego, obrigado por estar aqui conosco. Vamos te explorar mais, vamos falar de outros produtos, você vai acompanhar nossos vídeos. Caro Toro! E aí, guarda o dinheiro aqui? Não, põe no fundo imobiliário, você acabou de ver, dá para dar uma grana. E ó, você acompanha nossos vídeos, você sabe que o crescimento econômico está meio patinando. Nós tivemos um mês aí ruim, mas a vertente do crescimento da economia virá pelo consumo. Então fique de olho nessa história de papéis, de fundos que tenham no seu lastro exatamente empresas ligadas ao varejo. É isso aí. Assina o nosso canal, acende lá, liga ali o sininho para receber as notificações. Te vejo no próximo.